Você não é ensinado assim dentro da igreja Mórmon. Absolutamente não. Só faz o que eles mandam você fazer. Se for conveniente para eles, em termos de propaganda e sucesso na mídia, ele vai falar: bispo, pega lá os coletes, irmãos que ajudam, pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo, lhalhalhá, tira foto, posta aqui, posta lá e mostra que a igreja está ajudando horrores. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje eu quero falar contigo sobre dois assuntos. O primeiro deles é a respeito da crítica que a Vânia Moore, opositora de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fez a respeito de nós ajudarmos no Mãos que Ajudam, o pessoal do Rio Grande do Sul. Ela foi dizer que a igreja está querendo se promover e coisas nesse sentido. E também a outra crítica que ela fez ao profeta, ao presidente Russell M. Nelson, por não ter avisado o povo do Rio Grande do Sul que a tragédia iria acontecer para que eles pudessem sair de lá. Então a gente vai falar sobre esse assunto e também quero comentar contigo a respeito da live solidária que aconteceu nesse último domingo, onde cantores da igreja, influenciadores, páginas, né, o Central das Escrituras, Mais Fé, e muita gente lá divulgou, tá bom? Muita gente estava em dúvida em saber se essa live é uma iniciativa oficial da igreja, se foi uma iniciativa independente, tá bom? Por que tem mais de uma arrecadação de Pix da igreja ou de membros da igreja? Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Então muito bem. Já aproveita aí e verifique o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho. Vê se você já apertou o sininho e colocou aí em todas, para que você sempre receba as notificações dos vídeos aqui da internet, tá bom? Você não é ensinado assim dentro da igreja Mórmon. Absolutamente não. Só faz o que eles mandam você fazer. Se for conveniente para eles, em termos de propaganda e sucesso na mídia, ele vai falar: bispo, pega lá os coletes, irmãos que ajudam, pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo, lhalhalhá, tira foto, posta aqui, posta lá e mostra que a igreja está ajudando horrores. Mas a tua responsabilidade principal é dentro da capela como bispo. É este o meu problema. Porque eu continuo vendo fotos de pessoas no Face, que é uma das únicas mídias sociais que eu ainda participo um pouquinho só. Eu continuo vendo pessoas com colete amarelo indo lá trabalhar. O profeta não sabia que ia acontecer essa enchente lá, né? Fica só um parênteses aqui pra você. Porque teve a conferência e não falou nada, né? Ou falou? Será que ele alertou os gaúchos? Olha, tá vindo... Vocês vão ser provados e vão passar por muita dor e sofrimento nos próximos meses. Acho que ele esqueceu de falar, mas tudo bem. Muito bem. A Vânia Moore, como todo mundo já conhece, é uma crítica de longa data de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a crítica dela, ela é sempre extrema, radical, nunca é uma busca sincera pela verdade das coisas, mas é só crítica. Então se a igreja, a partir de hoje, falasse: não, nós vamos pintar as nossas paredes de azul claro, ela iria criticar a tinta azul claro na igreja. Né? Sempre foi desse jeito. E hoje ela decidiu, nesse momento, né, melhor dizendo, ela decidiu criticar o Mãos que Ajudam. Ela disse que a igreja não tem uma intenção genuína de ajudar as pessoas, mas é só uma autopromoção. Olha só, e outro detalhe, ela diz que os membros da igreja também não estão lá genuinamente, mas porque foram comandados pela igreja. Algo interessante, que sequer passa pela mente da Vânia Moore, para fazer uma análise sincera da situação, é de que as pessoas, elas têm muito menos força e mobilização para se envolver em qualquer causa nobre se elas estiverem sozinhas ou se elas não tiverem um ideal, certo? Um propósito maior do que elas mesmas. Porque uma vez que você enxerga essa vida de forma limitada, tudo que é feito de bom fica aqui.
Mas uma vez que você tem o transcendente na tua mente e na tua perspectiva de vida, você sabe que toda a boa obra vai para o infinito e para o eterno. Toda boa obra que você faz nessa vida vai para o infinito e vai para o eterno junto contigo. Certo? Então, as pessoas, elas normalmente não vão ter a mesma capacidade de mobilização se elas não tiverem o ideal no coração delas, um propósito, que é o que acontece com a igreja. Os santos se reúnem para auxiliar aqueles que precisam no Rio Grande do Sul. Não é um comando ou porque está todo mundo sendo manipulado. Não, porque as pessoas elas têm um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nesses grupos de ajuda ao Rio Grande do Sul, você não vai ver, Vânia Moore, um grupo de ateus causando uma grande mobilização. Por quê? Porque não tem o ethos, você não tem a liga necessária que você só forma debaixo de Deus e Jesus Cristo. Ou outras religiões também têm essa capacidade de unir as pessoas, tá? Ou uma ideia muito forte, uma ideologia. Agora, o ateísmo, ele não tem essa capacidade. Pela própria definição do que é ser um ateu, que é como você se considera hoje, né, Vânia Moore? Agnóstica, ateia, ou algo nesse sentido. Então, se você sequer analisa isso, sempre a tua mente ela vai estar focada na mão de obra, certo? Então você vai falar, tá vendo? A igreja usa a tua mão de obra, ela te manobra, te usa, e você sempre vai se esquecer do ideal, do ethos, daquilo que transcende e mobiliza as pessoas. Esse mesmo ethos que fez os santos dos últimos dias, pioneiros, saírem da direita do mapa dos Estados Unidos, serem arrastados lá para a esquerda, né? Do leste para o oeste dos Estados Unidos. Foi ou não foi desse jeito? Debaixo de pancada, de perseguição, de açoite, de todo tipo de perseguição que você pode imaginar. Então, se você não leva isso em consideração, a tua análise sempre vai estar deturpada e incompleta. Né? Então, é complicado, você não consegue enxergar isso. Agora, partindo para a segunda crítica de Vânia Moore. Né? O profeta não profetizou. Logo, seria Russell M. Nelson um falso profeta porque ele não profetizou, não avisou ao povo do Rio Grande do Sul para que as pessoas pudessem sair de lá e ficarem seguras? Né? Então, a princípio, se você analisar toda essa situação apenas com o coração, jogando sangue para o cérebro, você fica triste, né? Caramba, por que o profeta não avisou? Que é o modo como Vânia Moore faz. Agora, o que ela esquece e não leva em consideração novamente, mais uma coisa que ela não leva em consideração, melhor dizendo, é que uma vez que ela fala que Russell M. Nelson não profetizou e logo subentende-se que ele seria um falso profeta, é porque existe um verdadeiro profeta, ou pelo menos um modelo do que seria um verdadeiro profeta. E aí, se a gente parar para analisar o que seria um modelo de um verdadeiro profeta, a gente vê, por exemplo, que na vida de Moisés, ele não avisava ao povo que tinha o convênio do Senhor de todas as tragédias e de todos os eventos possíveis ruins. Porque não é desse jeito que funciona a profecia de um profeta. Certo? O profeta, ele não vai ficar... Não foi assim com Moisés, não foi assim com Abraão, não foi assim com Isaías, não foi assim com Noé. Um profeta, ele não vai ficar avisando a cada coisa ruim exatamente nos seus mínimos detalhes que vai acontecer. Nunca foi desse jeito. Nem o modelo de profeta que você pega é dessa maneira. E olha só, isso é uma impossibilidade tanto teológica quanto lógica. Porque vê só, em 2023,
eu separei até esse dado porque eu achei ele muito interessante. Segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, houveram 1.161 desastres naturais registrados. Ou seja, o presidente Russell M. Nelson, segundo a lógica de Vânia Moore, teria que ter avisado as pessoas do Brasil, isso só no Brasil, registrado só em 2023, 1.161 vezes. Isto é impossível, logicamente. Ele teria que gastar a vida dele de profeta só avisando ao povo, olha, vai acontecer isso aqui de ruim. Isso não é um profeta, isso é um ditador da realidade. Ele vai ditar a própria realidade para você. Certo? Então, não se aplica esse tipo de questionamento. Ele é inválido. Ele se torna uma falácia, é um questionamento falacioso. Então, as coisas não funcionam desse jeito. O dom de profecia, aquilo que o profeta revela para as pessoas, revela para nós, santos dos últimos dias, e para as pessoas do mundo, não funciona dessa forma. Tanto se você olhar pelo campo teológico, quanto da lógica. Certo? Então, eu fiquei imaginando, eu fiz o exercício. 1.161 desastres naturais só em 2023, ou seja, isso é mais do que todas as sessões de Doutrina e Convênios. Faltaria folhas se o profeta ficasse alertando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora, é claro que todo desastre natural nos entristece. E tudo que acontece de ruim nessa vida, uma vez que o reino celestial existe, isso é compensado. Só um pensamento ateísta entende que quem se ferra nessa vida, quem passa por desastre natural, quem perde um bem, vai sair em débito dessa vida. Quando você tem uma perspectiva celestial das coisas, tudo vai ser compensado. Ou, como diz Apocalipse 21:4, Deus enxugará todas as lágrimas. Deus vai enxugar todas as tuas lágrimas. Pelo menos eu, como um cristão, e eu, como um santo dos últimos dias, creio nisso. Agora, se tua matemática sempre levar em conta o pensamento ateísta, realmente você vai sair dessa vida em débitos, você passa por esse tipo de situação. Mas no fim você vai se acabar. Né? Esse é o pensamento ateísta da tua linha, me parece. Certo? Então, você vê que não faz sentido as argumentações dela, certo? Profeta só alerta ao povo aquilo que Deus manda alertar, aquilo que Deus manda avisar, aquilo que Deus manda revelar. Como diz Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. E os segredos de Deus, que serão revelados a nós através de profetas, precisam ter propósito. Que muitas vezes não vai estar no propósito de Deus salvar determinadas vidas. É assim, sempre foi na história da humanidade. Desse jeito, certo? E a pessoa que perde a vida aqui, se ela está com Cristo, ela já ganhou tudo que ela poderia ganhar. É assim que nós cristãos cremos. É depositando a esperança no Salvador, de herdar o reino dele. E é assim que a gente ganha. A gente perde a vida para ganhar a vida eterna. É desse jeito que nós cremos. Simples assim. Tá bom? Então, eu não vou falar de outras coisas de Vânia Moore, que eu já falei aqui nos outros vídeos. É realmente... acho que quando a pessoa não faz uma busca sincera pela verdade, não tem mais o que você dizer. Você pode mostrar, demonstrar, desenhar, colorir, que não tem jeito. A pessoa ela tem o processo que eu vejo em Vânia Moore não é um processo, ela não analisa a igreja de forma racional, é sanguíneo, é um sangue na cabeça a ponto de escorrer pelos olhos muitas vezes. Né? É dessa forma que ela vê a igreja. Você vê que ela respira, às vezes, né, quando
faz alguma crítica para a igreja, é uma clara demonstração de estresse quando ela fala sobre a igreja. Ela dá umas respiradas pela boca, assim. Né? Então, desculpe, a vizinha tá falando aí, tá repreendendo os filhos dela ali. Você deve ter escutado aí. Tá bom? Muito bem. Tá falando aí, né? Vamos ver. Tá falando com a filha dela. Acho que é a hora do horário delas irem pra escola agora. Eita, o brinquedo da menina, tá falando. Se alguma menina pegar o seu brinquedo, não quero saber, ela tá dizendo. Não pode, viu? Não pode deixar as meninas pegar o brinquedo dela. Tá falando pra filha, não deixa as meninas pegar o brinquedo dela. Certo. Vamos ver se elas vão parar. Normalmente eu pausaria isso aqui, cortaria, mas vou deixar essa parte. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre a live solidária que o pessoal fez aí da igreja, certo? Então o que acontece? Essa live, pelo que eu pude observar, não é uma live oficial da igreja. Foi o Alex Dantas, que é um membro da igreja responsável pelo departamento de marketing, que, como iniciativa própria, resolveu juntar cantores, influenciadores e páginas da igreja. Né? Então foi Central das Escrituras, Mais Fé, Beatriz Marmelo, quem mais que foi? Nicole Luz, acho que foi também. Né? Eu não acompanhei muito da live ali. Então foi uma iniciativa individual. E alguns membros tinham me perguntado o porquê que tinham tantas iniciativas. Né? Vê só. As iniciativas da igreja foram aquelas que a gente viu pelo Mãos que Ajudam, certo? Então, foi mobilizar os membros para determinadas estacas, como a gente viu, por exemplo, a Estaca Santos fazendo. Vai lá e deixa o alimento não perecível, algum mantimento, alguma coisa que você possa doar, roupa e tudo mais. Aí teve o caso da Estaca Praia Grande, por exemplo, que falou, não, doa no campo de ajuda humanitária da igreja, que a igreja tem toda a estrutura para auxiliar o Rio Grande do Sul. Então cada estaca definiu ali mais ou menos como é que ia trabalhar, certo? E surgiram inúmeras iniciativas individuais, então eu não vejo como um problema. Né? Eu até acho bom, é bom definitivamente. É claro que quando se trata de uma iniciativa individual, é importante fiscalizar, você ver para onde que vai doar, como é que vai funcionar o processo, quem é que vai receber, certo? Então, eu até inclusive perguntei ao Lucas Guerreiro, porque ele é responsável pelo Central das Escrituras, e perguntei para o Daniel, do Mais Fé também, Daniel Costa, né, responsável pelo Mais Fé aqui no Brasil. Como é que iria funcionar, certo? E aí depois eles tiveram alguns posts, era para eu ter falado desse assunto antes, mas estou acabando falando agora aqui, né? E aí eles que me passaram essas informações, né, sobre o Alex Dantas, que é o responsável pelo departamento de marketing, não conhecia esse irmão, acabei conhecendo através deles aí, né? E é isso aí, tá bom? Então, não tem nenhum problema surgir iniciativas, é bom, é importante estar falando sobre esse assunto do Rio Grande do Sul, a gente não pode parar de falar, certo? Não pode. Aquele começo, quando aconteceu o desastre, estava todo mundo falando, todo mundo comentando, e aí, como tudo, né, vai perdendo fôlego, a gente não pode deixar de falar porque o caos está lá ainda, certo? A destruição está por lá, entende? O povo ainda está sofrendo. Então não é porque deixaram de falar que o povo não está sofrendo. Então, aquele hype, né, a linguagem da internet ali, inicial, de falar do assunto, já passou. Só que a gente precisa se manter falando, porque o povo do Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda, tá bom? Então não deixe de falar nas suas redes sociais, não deixa perder esse fôlego aí. É muito importante estar falando, porque é aquilo que a gente falou num outro vídeo aqui, né? Acredito que foi até no vídeo anterior. É uma virtude desenvolver a preocupação com o próximo, o se importar com o próximo.
que em última instância é o mandamento do Senhor, de amar ao próximo como a nós mesmos. Certo? Então, é uma virtude. A virtude, ela precisa ser trabalhada. Se você ainda não tem essa capacidade de se importar com o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul e com o sofrimento de outras pessoas no mundo, de outros povos no mundo, você tem a oportunidade de desenvolver isso servindo. Tentando imaginar, faz um exercício de como é perder todas as coisas. Então é muito importante se manter falando sobre esse assunto. Não deixe o fôlego acabar, tá bom? Obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Verifica o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho das notificações, apertando ele e colocando em todos, aí todas, né, para você receber sempre. Compartilhe esse vídeo em todos os lugares, é muito bom quando você faz isso. E muito obrigado pela tua companhia. Se você fez tudo isso que eu acabei de te falar, você, pelo menos hoje, você não falhou com essa sociedade. Obrigado pela tua companhia e até o próximo vídeo.